E lá vem ela de novo, Xuxa, né? Aquela que a mídia classificou como rainha dos baixinhos, mas que hoje não tem qualquer relevância. Essa mulher cada vez mais perde credibilidade, perde notoriedade, ninguém quer saber. A própria mídia vive tentando encaixar ela em algum lugar, mas ela é um verdadeiro imã de baixa audiência, de rejeição. Então você leva a Xuxa para algum lugar, ao invés de causar aquele efeito de atrair, ela afasta. Ainda mais nos tempos atuais. E todo mundo sabe disso. Só que estranhamente, na nova campanha do Teleton, eles levam justamente a Xuxa. Em um momento onde deveriam estar interessados em agradar o povo, ou seja, levar pessoas que o povo se sinta bem vendo-os, pessoas queridas e admiradas pela população, eles levam justamente uma pessoa que afasta a população. Agora veja como tudo está interligado. Após 9 anos, a cantora e apresentadora Xuxa voltou ao Teleton na noite do sábado 9/11. 9/11, meus irmãos, você pega a data aqui, 9/11. O 9, ele representa o ocultismo e a espiritualidade. O 11, ele seria o que está acima de Deus. Deus seria 10 e o 11 seria acima disso. Uma blasfêmia por si só. Então a data foi escolhida cuidadosamente. E é óbvio que se você vai fazer algo ligado à espiritualidade, você tem que chamar a rainha disso, a mestra disso. Porque inclusive esse apelido de rainha dos baixinhos pode e com certeza deve estar ligado a justamente essa espiritualidade. Rainha dos baixinhos, das entidades baixas. A mídia faz aqui uma matéria gigante, elogiando, falando bem e tentando passar pano porque ela fez esse símbolo aí que você está vendo. Mais uma vez, ela faz esse símbolo durante o show. E como o Brasil se trata de um museu de grandes novidades, a mesma explicação que foi dada antes em outros shows que ela participou, com toda a simbologia presente, a mesma explicação foi dada de novo como uma coisa nova. Olha, isso aí não é um símbolo satânico, ela simplesmente está falando em libras. Totalmente fora de contexto, porque se você já vem se comunicando em libras, certo? Se já tivesse ali, né, mandando uma mensagem em libras e no meio a pessoa fizesse esse símbolo, tudo bem, né? Era só olhar se o gesto estaria em contexto com os outros gestos. Por exemplo, né, eu estou falando aqui uma frase: o rato roeu a roupa do rei de Roma. Aí no meio eu falo: Trump roeu o rei, ficou fora de contexto, né? Eu deveria dizer: o rato roeu a roupa do rei de Roma, mas no meio eu meti Trump, totalmente fora de contexto. Então nós só iríamos analisar isso. Mas no caso da Xuxa, nem isso ela faz. Ela já mete logo o símbolo e pronto. E quer que você acredite que ela está falando em libras. A grande verdade, meus irmãos, e eu vou dar um exemplo lá de nós, para você entender bem, ilustrar na sua mente. Você imagina um cristão, ele ora com muita fé e pede a Deus um emprego. A situação está difícil em casa. E aí ele sai inspirado e tenta arranjar esse emprego e consegue. O que é que esse cristão faz quando ele consegue? Automaticamente, né, ele volta para agradecer a Deus com mais fé ainda e gratidão por ter conseguido aquele emprego. Ele rapidamente atribui aquilo a uma vitória concedida pelo próprio Criador, porque é a fé dele que é nossa fé. Uma pessoa que segue as forças ocultas, que é um mago ou uma bruxa, ele vai fazer a mesma coisa. Essa senhora, ela está apagada. Ela, onde vai, como eu disse, ela afasta as pessoas. Ninguém quer saber dela. Não acredite nas minhas palavras, não ache que é porque esse cara não gosta. Não, é só você ver o engajamento que ela gera nas suas próprias redes e você vê todos os programas que a própria mídia forçou a entrada dela, eles são uma decepção de audiência. Você pode ter certeza que aconteceu a mesma coisa nesse Teleton também. Eu dei uma pesquisada aqui para ver a repercussão e o que eu encontrei é que está em observação, né? Estão fazendo comparações, mas na verdade foi muito baixa essa audiência. Tanto é, né, que o assunto mais comentado sobre é esse sinal que a Xuxa fez, o que não deveria. Isso aí poderia até passar despercebido, né, se tivessem coisas ali que realmente chamasse a atenção do povo, mas não tem. E aí eu vou explicar aqui para vocês, meus irmãos, separando bem o que pode ser falado aqui, até porque eu recomendo que esse tipo de leitura aqui você fique o mais longe possível. O melhor é você não chegar perto. Eu estudei bastante, me aprofundei bastante nisso aqui, porém eu sempre separei as coisas, inclusive o que eu coloco no meu diário são coisas anti isso aqui. Esse pensamento que é atribuído ao rei Salomão, em um desses livros dele, ele leva as pessoas a se perderem. É muito diferente, meus irmãos, com todo respeito, a um cara de terreiro, sabe? Aquela pessoa humilde que aprendeu ali alguns truquezinhos, algumas feitiçarias. Isso aqui envolve diversas matérias como astronomia, física, matemática, simbologia e por aí vai.
não é para qualquer um. O cara, para mexer com isso aqui, ele tem que ser extremamente inteligente. Só para você ter noção, ó, o manuscrito ADD de 10.862 está escrito em latim abreviado e é difícil de ler. Porém, contém capítulos que faltam nos demais, assim como uma importante introdução. Sua linguagem é mais concisa. Seu título está cortado, sendo simplesmente a Clavícula de Salomão, traduzido da língua hebraica para o latim. E os ensinamentos que aqui tem, meus irmãos, eles são pesados, eles são terríveis, eles são extremamente complexos. Existem tabelas, existem símbolos que você precisa desenhar, inclusive no seu corpo, e ter alguns tipos de objeto. Não é nada fácil e são poucas as pessoas que têm a capacidade de entender isso aqui. É óbvio que eu não vou mostrar isso, essa porcaria aqui para vocês, né? A gente tá aqui justamente para fazer o contrário, para ensinar você que isso não é bom e que você deve ficar muito longe. As pessoas que acreditam nessa parte aqui da história, como é que eles pensam? Eles acreditam, né? E isso está no próprio livro. Diz o seguinte, ó: todos na atualidade sabemos que desde tempo imemorial Salomão possuía um conhecimento inspirado pelos sábios ensinamentos de um anjo que lhe apareceu muito submisso e obediente, que além do presente da sabedoria que ele pediu, obteve profusamente todas as outras virtudes, o qual sucedeu para que o conhecimento digno de preservação eterna não se enterrasse com seu corpo. Deixou a seu filho Roboão um testamento que continha toda a sabedoria que havia possuído antes do seu falecimento. Os rabinos que tiveram cuidado de cultivar o mesmo conhecimento depois dele, chamaram a este testamento de clavículas ou chaves de Salomão, a qual fizeram gravar em pedaços de cortiça de árvores, para que pudesse ser preservado no templo que aquele sábio rei havia mandado construir. Esse testamento foi traduzido em tempos antigos do hebreu para a língua latina pelo rabino Abognazar, que levou com ele à cidade de Arles, em Provença, onde por um golpe de boa fortuna, a clavícula hebraica antiga, isto é, esta preciosa tradução dela, caiu em mãos do arcebispo de Arles, depois da destruição dos judeus nessa cidade, que do latim a traduziu à língua vulgar, nos mesmos termos que aqui seguem, sem haver mudado ou acrescentado nada à tradução original em hebreu. Então é uma coisa bem antiga, bem complexa, só vou mostrar aqui para você ter uma noção disso, certo? É esse símbolo aqui, ó. Eles precisam estar, meu irmão, rigorosamente certos. Inclusive, o desenho desses troços que aqui tem precisa estar certinho, exatamente na posição correta. Existe uma tabela para isso, inclusive planetária, as direções, o tipo de matéria que você tem que ter, por exemplo, ferro, o círculo como ele tem que fazer para sua própria proteção, porque você vai invocar coisas tão ruins que podem te destruir, amaldiçoar a tua vida. Então tem esse monte de troço no meio disso. E por que eu tô falando dessa porcalhada toda para você? Bom, eu tô falando disso para que você entenda a fé dessa galera. A pessoa tem o direito dela seguir o que ela quiser. O que eu acho realmente complicado é o fato dessa galera enganar, né? E o perigoso desse livro aqui é que ele coloca isso aqui como uma coisa mais normal do mundo. Tem algumas palavras de invocação que tem poderes, e entre elas está o Shin. O Shin, se você curte animes, por exemplo, é a energia espiritual que possibilita guerreiros como o Ryu, por exemplo, o Yusuke do Yu Yu Hakusho, do Goku do Dragon Ball, disparar aquelas magias através dele, dessa energia Shin. E essa energia Shin, ela é poderosa para conjurar. Veja, a maldição é o que está nesse livro antigo. Aí quando eu tento falar isso aqui no meio dos vídeos, o cara diz assim: esse Davi é um ignorante, ele não conhece que ele mistura tudo com o cristianismo. Mal sabe essas pessoas que o diabo ele tem várias formas, ele tem várias identidades, ele se apresenta como ele quer. Então só para você ter ideia, olha uma coisa tão antiga, o que é que ela diz, ó: sejam malditos, condenados e eternamente execrados, e sejam atormentados com dor perpétua, de tal maneira que não tenham repouso nem de dia nem de noite, nem por um só instante de tempo, se não obedecerem imediatamente às ordens de quem fez que o universo tremesse, porque estes nomes, e na virtude destes nomes, os quais sendo mencionados e invocados, todas as criaturas obedecem e tremem com terror e medo. Estes nomes que podem desviar os raios e os trovões, e que farão padecer, os destruirão e os desaparecerão, os quais são. Aí eu não vou falar aqui, só vou mostrar uma delas, que é justamente a Shin, né? Shin. Quem joga Street Fighter como eu, tá familiarizado com essa fala aqui do principal personagem? Vocês lembram dele ou não? Preciso relembrar aqui um dos especiais, né? Um dos golpes especiais mais poderosos do game. Vamos lembrar aqui? Preste atenção no que o Ryu fala.
Então, meus irmãos, você ouviu claramente, ele diz Shin. Né? Quando ele fala isso, ele está fazendo invocações das forças, você gosta ou não de saber a verdade, de forças demoníacas. E por isso é que você vê, inclusive, que ele se enfurece, os músculos crescem, ele ganha grande poder quando ele faz essa invocação. E o mais intrigante de tudo isso é justamente isso, que quem pratica esse tipo de coisa aqui não se considera capetista de forma alguma, muito pelo contrário. Eles se consideram servos de Deus, mas acham que têm um conhecimento tão grande que podem lidar com forças demoníacas e usá-las a seu favor, graças a esse suposto ensinamento desse anjo que teria visitado Salomão, né, a mando do próprio Deus, para entregar a sabedoria a ele, né? E nessa ocasião fez muito mais do que apenas isso, ter passado um grande conhecimento sobre essas técnicas para lidar com essas entidades. Acredita-se, inclusive, que o templo de Salomão tenha sido construído por demônios. Ele colocava os demônios em seus servos, eles ganhavam grande força, não precisavam dormir nem descansar, e por isso eles conseguiam mover grandes pedras e construir em tempo recorde. Os demônios não cansam. Essa também é a mesma explicação para a construção das pirâmides. Não é para quem acredita na espiritualidade. Para quem não acredita, vai continuar procurando ET de palmo em palmo. Mas enfim, família, o conselho que eu dou é que fique bem longe dessas coisas. Se até o Salomão se encantou com isso, não vai você, não vai eu querer achar, não, a gente vai ficar imune, não vá atrás disso, né? Eu pesquiso, mas sempre com aquele pé no freio, mas nem todo mundo que tem essa noção. E eu sei bem disso, e é por isso que eu fiz questão aqui de colocar o mínimo possível para vocês, nem mostrei tabela nem nada, já porque eu sei que tem pessoas que estão numa situação tão ruim que dizem eu vou ver, ou então não acreditam e dizem eu vou testar, né? E acaba se ferrando, atraindo muita coisa ruim. Eu estava escrevendo mesmo um artigo aqui do Diário, família, e depois eu trago para vocês. E eu vou mostrar como alguns acidentes, inclusive acidentes que geraram cenas de filme. Por exemplo, você já viu, que já é clichê, por exemplo, o cara ficar preso no elevador, o elevador abaixar, né, e a pessoa falecer. Isso vem de lendas reais, de pessoas que viram vultos ali, né, foram conferir e acabou acontecendo isso. Escuta um barulho estranho, vai conferir e acaba acontecendo isso. É um acidente, né? O legista vai lá, toda a ciência humana vai analisar aquilo ali e vai dizer, não, isso aí foi um simples acidente, obra do acaso. Mas nós que sabemos como isso funciona, sabemos que nada é por acaso. Nada. A própria Bíblia diz que não cai uma folha de uma árvore seca se Deus não permitir. Então tem muita coisa rolando por trás do que a gente não vê. E o próprio Cristo também disse, a nossa luta não é contra a carne. Ele sabia já o que a gente enfrenta. Cristo podia ver claramente, né? Algumas pessoas têm o dom de ver ainda hoje, mas a grande maioria não vê. Eu mesmo, depois que comecei a fazer esses estudos, eu tenho conseguido encontrar bastante coisas, inclusive eu posto no meu canal. Muita coisa mesmo que eu nem sonhava presenciar, né? Mas tem. Hoje eu consigo identificar melhor essas áreas. E veja que eu não faço nem propaganda aqui do meu outro trabalho. Por quê? Porque nem todo mundo vive em função do dinheiro. Não é ruim você ganhar dinheiro. O ruim é você dizer, eu só vivo para isso. A minha meta é ganhar dinheiro. A vida passa muito rápida, meu irmão. Você quer ser lembrado como esse cara que não fez nada, nada que alguém se lembre, nada que alguém pense, poxa, aquele cara é gente boa, porque o que fica mesmo é as lembranças. Nós estamos falando agora de Salomão, não pela riqueza dele. Cadê essa riqueza? Nós não sabemos onde está. Nem esse templo que ele fez, cadê o templo? Também não sabemos onde está. O tempo come tudo. Agora, as ideias do cara estão sendo comentadas até hoje. É isso que você tem que pensar. Eu sei que quando eu bati meus 29 anos, já comecei a pensar nisso, nessas coisas. Então, quero ganhar dinheiro, claro. Se Deus quiser, quero ganhar muito. Mas jamais deixando de ser eu e jamais vivendo em função disso. Vocês veem aqui pelos os vídeos, né? Se eu tenho que dar uma opinião que está indo contra toda a massa, eu dou. Podia fazer esse vídeo aqui mostrando um monte de coisa para deixar vocês arrepiados, podia. Mas eu não vou fazer, porque se eu considero vocês como eu digo que considero, eu tenho que pelo menos proteger vocês desses maus ensinamentos. Até porque, meu irmão, como eu trabalhei muito, né, como vocês sabem, de carteira assinada, eu convivi com muitas pessoas. E eu sei como é o ser humano. Vou contar de novo esse caso aqui. Eu sei que o vídeo já tá longo, vocês já estão de saco cheio de mim, mas rapidinho. Trabalhando com um amigo meu, burro pra caramba. Chegou aqueles enforca gato, né? Eu já contei essa história. E aí a gente tinha que colocar lá nos brinquedos, na cerca, né? Eu digo, ó, quando tu colocar isso aí, tem cuidado, porque depois que aperta, não dá mais pra tirar, né? Só cortando, a gente vai perder o enforca gato, né? Que é aquelas presilhinhas, tem vários nomes, né? Aqui a gente chama de enforca gato. E aí ele disse, se puxar não sai mais não. Ele colocou no dedo, velho, e arrochou. Arrochou mesmo pra ver se era verdade o que eu tava dizendo. E aí quando ele viu, o dedo começou a ficar preto, né? Aí lá vai a correria lá no parque pra gente conseguir uma tesoura fina que conseguisse cortar, porque ele arrochou de torar mesmo. Então assim, o ser humano é isso. O ser humano, ele age de formas idiotas, principalmente quando ele é mais jovem.
E eu sabendo disso, é óbvio que eu não vou trazer coisas, né, que as pessoas, vou ver se isso é verdade. Não, né? Só de falar já é ruim. Mas aí também não tem como, né? Porque qualquer um também que fizer uma pesquisa vai encontrar, ainda mais hoje com a IA, né? A IA mostra mais onde você compra. Mas enfim, né? O conhecimento que nós temos que ter, meu irmão, é da palavra de Deus, tá certo? E resumindo aqui, a Xuxa, acredito eu que é desse tipo de pessoa, sabe? Acho, não, sou uma pessoa do bem, eu mexo com essas forças aqui, uso elas ao meu favor, mas não tem problema nenhum. Mas no fundo, elas sabem que estão se corrompendo. E é por isso que você vê esse desespero para aparecer, para estar em evidência, né? Para tentar fazer alguma diferença. Às vezes não bate se você colocar, não, essa pessoa só quer grana. Você vê que a pessoa já tem e continua agindo dessa forma, inclusive se expondo. Por quê? Porque é uma questão religiosa também, meu irmão. A Anitta mesmo, naquele clipe, né? Eu nem fiz a análise do clipe porque eu já tinha falado antes, né? Eu já expliquei pra vocês o que era, mas só se provou. Eu não tinha visto o clipe na hora que eu fiz o vídeo, só vi a primeira foto dela grávida, né? A radiografia. E expliquei aqui pra vocês o que era. Aí saiu o clipe confirmando tudo que eu disse. Aí ainda vem Telejumento aqui, né? Que parece que tava numa ilha deserta. Parece que o cara era o Bob Esponja na fenda do biquíni assando hambúrguer de siri, né? Lá vem o Telejumento. Esses caras assim, cara, inventando a conspiração. Caramba, mano. Conspiração foi teu pai quando botou tu no mundo com a tua mãe. Os dois conspiraram contra a humanidade, meu irmão. Vai assistir Ana Maria Praga, Telejumento. Aqui só fica os despertos. E é isso, meus irmãos. Esse vídeo acaba aqui. E você tem aí como é feito e por que é feito. E como pensam essas pessoas, né? Então a Xuxa, essa galerazinha aí do SBT, essas filhas de Silvio Santos, tá tudo no meio, né? E aí, a data, como eu expliquei pra vocês, né? 9/11. A simbologia que ela faz, ela tem que fazer. Porque é igual um cristão agradecendo a Deus quando consegue alguma coisa, né? Ou pelo menos pretende conseguir. Então é isso aí que se trata, meu irmão. E compreendendo isso, este vídeo acaba aqui. Eu espero que você tenha gostado. Se puder e quiser, se torne membro do canal. Isso ajuda, né? Essa geringonça a continuar. Vocês veem que nem QR Code eu boto aqui. Não colocarei, não pretendo colocar. O mais importante de tudo, pra mim, sempre foi passar informação. O que vem com isso é consequência. Mas eu acho chato demais esses canais que ficam. Ó o QR Code, ó não sei o que, o tempo todo. É muito chato, né, família? Parece que o cara só tá ali pra isso. Mas enfim, agradeço a cada um de vocês. Passa a informação adiante, isso é o mais importante de tudo, mais do que até você se tornar membro. Passa essa informação adiante, tá certo? Se não puder, deixa aquele like, aquele comentário e ajuda do mesmo jeito. Cada um de vocês, inclusive do mal. Fique com Deus, meus irmãos, um abraço e fui!